bem? Deixa eu arrumar foco. Bom, pessoal, tô gravando aqui com a minha câmera do celular mesmo. Eu tava assistindo alguns vídeos e eu resolvi falar uma coisa importante sobre ser mulher. Eu tava vendo muitos vídeos sobre mães solo, né, que muita gente fala, o prazer de ser pai, o quanto é importante, né, para a mulher poder entender o que é realmente uma gravidez e não essa ideia maravilhosa de gravidez que todo mundo tem. Mas enfim, isso me fez refletir sobre muitas coisas em relação à minha vida, em relação a ser mulher, principalmente. E eu coloquei aqui só algumas perguntas e eu queria falar um pouquinho de algumas coisinhas sobre isso. E aí, quem sabe, né? Esse é meu primeiro vídeo, mas eu acho extremamente importante. E quem sabe em outro eu crio outros vídeos aí e fale um pouquinho mais sobre isso. Mas a primeira coisa é, por que mulher não pode andar sozinha à noite? Gente, é uma coisa muito comum de acontecer. Eu vou falar só da minha experiência, tá? Eu não conheço tantas situações com mulheres e tal. Eu acho que eu só posso falar mesmo da minha experiência. Mas, cara, muitas vezes eu me vi. Eu saí de casa com 18 anos. Saí assim. Fui fazer faculdade, então fui morar em outro estado. E muitas vezes eu me via tendo que pegar um ônibus à noite, ou por exemplo, ia para uma balada, um lugar, um show, um churrasco, qualquer coisa, e tinha que pegar um ônibus de madrugada, madrugada não, que aí não tem ônibus, né? Mas pegar um ônibus à noite para voltar para casa. E eu ia muito para festas e para balada, principalmente naquela época, sozinha. Eu tava solteira e às vezes não tinha amigo para ir junto. Então eu ia para os lugares, o pessoal me chamava, eu ia e lá eu acabava conhecendo gente, acabava fazendo amizade. Mas assim, é absurdo o quanto que isso é fora do comum. Você vê, por exemplo, um homem, ele tem um costume de ir para um bar ou um lugar qualquer e fazer amizade. Então, poxa, não tem nada a fazer, ó, já vou lá no bar do bairro e lá eu converso com os caras que estão lá, a gente faz amizade e fica lá. E para mulher isso não acontece. Eu não conheço um bar. Eu vou falar minha experiência, tá? Eu espero, por favor, que existam bares assim. Mas, e se tiver, comentem aí embaixo. Mas eu não conheço um onde é tipo um bar do bairro onde as mulheres no fim do dia vão para lá e acabam fazendo amizade no bar. Então não é que eu sou amiga e eu levo minhas amigas para aquele bar. Não, a gente vai pro bar porque acabou o dia e eu quero, sei lá, descansar um pouquinho, espairecer. E lá eu acabo conhecendo algumas pessoas, algumas mulheres. Eu não conheço um lugar assim. É absurdo o quanto que se mistifica essa ideia de que a mulher não pode ficar saindo sozinha à noite. Ainda existe isso. Ainda existe a ideia de que se você tá por aí sozinha à noite, ou você é puta, desculpa o perdão da palavra aí, mas é isso, ou você é puta, ou você é largada, né? Tem muita gente que usa essa palavra, é largada na vida. É, ou você é triste, sozinha, solitária, sei lá, coitadinha, né? Porque ninguém te quer e você tá aí sozinha andando à noite. Você acabou tendo que sair só com amigos e não com um namorado. Nossa, que absurdo, né? Você não tem nenhum namorado ficante pra sair com você, você tem que sair só com seus amigos mesmo. Cara, eu queria só. São coisas rápidas que eu vou colocar, então a gente vai refletir. Quem sabe eu faço aí algum outro vídeo, porque assim, cada, cada perguntinha dessa vai dar para muito pano para manga. Então, só sobre isso eu poderia falar muita coisa. Mas enfim, vamos lá. Próxima questão é: por que mulher não pode pedir carona por aí? Eu aprendi que é muito maravilhoso você poder pegar carona e viajar na estrada, pô, ser mochileiro, você já começa por aí, né? Que a palavra é mochileiro e não mochileira.
Mas é muito essa ideia, assim, de que, poxa, pegar carona pela estrada é muito legal, é aventureiro, é muito divertido, que já aventureiro e não aventureirar. E minha vida inteira, eu achava. Eu tinha uma ideia de que isso era uma utopia maravilhosa e que eu nunca poderia fazer isso porque eu nasci mulher. Eu já me peguei me questionando várias vezes quando eu era adolescente por que Deus que eu nasci mulher e infelizmente eu não vou poder viver esse meu sonho que era pegar carona na estrada e conhecer alguns lugares, viver algumas aventuras, algumas histórias diferentes. E cara, eu vou te contar uma experiência que eu vivi. Não é uma coisa assim que, nossa, eu fiquei meses na estrada, mas eu peguei carona algumas vezes. Eu fui daqui de onde eu moro, em Americana, até a Analândia, que dá mais ou menos uns 170 quilômetros, se eu não me engano. Eu fiquei quase um dia inteiro pegando carona, então eu fui para a estrada e comecei a dar o dedinho lá e pedir carona com a mochilinha nas costas para poder chegar na cidade. E cheguei e deu tudo certo, não aconteceu nada, tudo bem. Mulher, fui lá acampar, acampei sozinha um fim de semana inteiro e voltei para casa. Olha, foi um ato de coragem, porque assim, eu deixei a minha mãe chorando em casa. Por favor, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Falei, mãe, já tinha uns 22 anos, eu acho, 21, e eu já tinha saído de casa com 18, então eu já estava acostumado a viver minha vida, assim, então não tinha muito essa ideia. Só que, enfim, acabou a faculdade, acabei voltando, eu estava num período onde eu morei uns meses com a minha mãe, e ela ficou assim chocada com a minha atitude. E eu deixei ela chorando em casa, de, pelo amor de Deus, não faça isso, não vá, não vá. Eu falei, mãe, essa já é a minha vida. Não tem como mais ficar tomando decisões pelo que vocês acreditam. Se isso é uma coisa que eu sinto vontade de fazer, não é porque eu sou mulher que eu vou deixar de fazer. E aí eu fui. Então deu tudo certo, beleza. Depois, uma outra situação, eu estava morando em Minas também. Peguei uma carona de Minas para Americana. Então dava mais ou menos, acho que 500 quilômetros, quase 500 quilômetros. E aí eu peguei, porque para poder pegar uma carona nessa distância, acaba tendo que pegar várias caronas, né? E eu naquela época tinha medo de pegar carona com caminhoneiro, porque eu sempre ouvi história de, pô, mulher com caminhoneiro é perigoso e tal. Então eu pegava carona com carros, porque eu sabia que corria mais o risco de ser pessoas que estavam ali ou trabalhando, ou famílias, pegar carona com mulher também, porque eu peguei depois caronas com caminhoneiros e nunca peguei uma carona com uma mulher caminhoneira. Eu sei que existem, mas é muito mais difícil, é mais raro, né? E aí depois teve uma época que realmente eu quis me mudar para o Nordeste. E aí eu saí, doei todas as minhas coisas, fiei a mochila nas costas e peguei a estrada para o Nordeste. Realmente para viajar. E aí eu peguei carona com caminhoneiros, acabei ficando mais tempo na estrada e, gente, tudo bem, não aconteceu nada, fui muito bem tratada, olha, muito bem tratada. E eu acho muito engraçado porque todo mundo que eu encontrava no caminho, olha, se eu já peguei carona na minha vida com, sei lá, eu nem lembro, mas sei lá, 40, dos 40 que eu peguei carona, todos eles me falaram, a primeira coisa era, mas você mulher, você não tem medo, toma cuidado, por favor, toma cuidado. É sempre isso. E aí eu cheguei a falar isso para algumas pessoas que me deram carona já, tipo assim, é perigoso, mas você não tá me dando carona? Você não é uma pessoa de boa fé? Por que eu não posso encontrar outras pessoas de boa fé? E é muito absurdo essa ideia de que a mulher ela é impossibilitada de fazer alguma coisa assim. Então, quem sabe um outro dia aí eu conto um pouquinho dessa minha experiência. Se você quiser saber um pouquinho mais, comenta aí embaixo. Mas eu vou agora para a próxima frase, que é: por que mulher pode não gostar de lavar louça ou simplesmente de cozinhar? Eu vou falar um pouco, eu só tô aqui falando da minha experiência, né? Então é mais o que eu tenho de parâmetro para poder dizer. Mas assim, eu acredito que a minha infância não deve ter sido diferente de muitas
meninas no Brasil. E eu ouvi muitas vezes a minha mãe falando: tem que vir lavar louça, tem que vir fazer isso, fazer aquilo. Se fosse menino, não teria tanto problema. Mas como você é menina, você precisa aprender a lavar louça. Você precisa aprender a cozinhar. É muito perigoso você. Depois você casa, e aí? O que você vai fazer? E o seu marido? Seu marido? Como assim? Como assim que eu tenho que ficar pensando no meu marido? Eu nunca ouvi da minha mãe falar assim: e se um dia você for morar sozinha? Ah, na verdade, eu ouvi isso, ela falando isso já algumas vezes. Mas é muito essa ideia, assim, de que, tipo, você vai casar e aí o que você vai fazer? Agora, se fosse homem, não tem problema, porque o homem, quando casar, vai ter a mulher para fazer isso para ele, né? Então, poxa, tantas coisas que podem acontecer. Às vezes o cara gosta de lavar louça, e aí você casa e o cara gosta de lavar louça. Pronto, sabe? É uma ideia que a gente precisa desmistificar um pouquinho. E aí, uma outra coisa que é um bullying que eu sofri também quando eu era mais nova, que era: mulher não pode não querer usar vestido ou saia. Eu fui julgada como sapatão por muitas vezes quando eu era mais nova, principalmente pré-adolescência, porque, pô, tá desenvolvendo o corpo, eu já tinha um corpo um pouco mais avantajado já naquela idade, diferente das meninas da minha idade, e eu morria de vergonha de usar um decote, uma saia, um vestidinho muito curto, assim. E, cara, é absurdo, porque muita gente achava que eu ia ser sapatão, que como que pode, todas as menininhas estão usando. É sempre essa frase: todas as menininhas estão usando. Cuidado com isso, porque depois os menininhos não vão te querer, porque você não é vaidosa, você tem que se cuidar, você tem que usar uma saia, você tem que usar um vestido. Foda-se. Ninguém é obrigado a usar uma peça de roupa só porque você é mulher ou porque você é homem. Eu posso sim, e olha que a gente não tá falando, né, de uma sociedade anos, sei lá, 20, onde usar calça para mulheres era uma coisa absurda. Não, tô falando de hoje em dia. Eu cresci nos anos 90 e ainda existia isso de que, poxa, você é uma mulher, você tem que usar saia, você tem que... Mesmo eu me sentindo extremamente desconfortável, porque se eu colocava uma saia curta ou um vestido, eu não podia sentar direito, você tinha que ficar se preocupando em sentar por a mãozinha ou sentar assim. Eu não podia brincar, eu não podia correr direito com saia, eu não gostava de saia. Eu até hoje, se eu coloco uma saia, ainda tô aprendendo a tirar isso aí um pouquinho, mas eu fui aprendendo a usar saia aos poucos quando eu colocava shorts por baixo, porque é extremamente desconfortável você pôr uma saia curta. É muito desconfortável, você não consegue sentar direito, você tem que ficar se preocupando no que você vai fazer. Você vai numa festa, você não pode dançar muito, senão fica vulgar, você não pode, sei lá, relaxar, abrir a perna, você não pode, sabe? Imagina você viver assim, sem poder não se importar, sabe? Viver o momento independente se você tá com uma saia curta ou não. E aí você tem que usar essa roupa extremamente desconfortável, principalmente para uma menina pré-adolescente que está começando a descobrir o seu corpo, está começando a saber os limites dos outros com o corpo dela também. E essa menina tem que simplesmente usar uma saia curta só porque, se você não fizer isso, os menininhos não vão gostar de você. Bom, uma outra coisinha que é muito forte e acabou me pegando um pouco conforme eu fui envelhecendo um pouco. Eu tenho 26 anos hoje, para quem tiver essa curiosidade, e eu já ouvi muitas vezes a ideia de: e aí, quando você vai engravidar, você não pensa em ter filho? E qual que você quer ter, uma menina ou um menino? Mas poxa, você tá solteira, né? Até você ter filho, não vai ficar muito velha. E se eu não quiser ter filho? Gente, é muito absurdo porque assim, é claro que ter filho pode ser uma coisa maravilhosa e muita gente pode querer, mas eu não sou obrigada a querer ter filho. Desculpe, mas não sou obrigada. E aí o pessoal fica muito chocado sempre,
Porque eles vêm falar comigo assim, tipo, não sei o que ter filhos. Quando você tiver o seu filho, a minha resposta é sempre a mesma. Eu não quero ter filhos. Não pretendo. Eu não vou falar eu não vou, porque se vier a situação é outra, a gente conversa, não. Mas eu não quero. Nunca quis, não pretendo. E o que tem de tão errado em falar isso? As pessoas ficam chocadas, as pessoas ficam tipo, nossa, mas que pessoa desumana é você porque você não quer ter filhos. Que absurdo! Como que você pode falar uma coisa dessa? Eu não sou obrigada. Imagina um homem falando, não pretendo ter filhos. Acabou. Sabe, ainda tem essa mistificação muito grande nessa ideia de que a mulher tem que ter filhos. E aí eu não tô nem entrando na ideia de mães que têm os filhos e os pais abandonam. Então, tipo, pro homem não querer ter o filho é ok. Agora, pra mulher, ela tem que ter. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. Enfim, vamos pro próximo tópico aí, que esse aí também dá muito pano pra manga. Então, já falei um pouquinho de engravidar também, né? Por que a mulher não pode sonhar em ser solteira? Geralmente as pessoas falam assim, nossa, mas eu tava usando, na verdade, a pergunta, por que eu posso não querer casar? Que é uma coisa muito comum, né? As pessoas falam, mas você não pensa em casar, poxa, eu tenho aqui meu apartamento, minha vida, eu tenho muita coisa a conquistar e eu não penso em casar. Nunca tive o sonho. Se eu encontrar uma pessoa, eu particularmente não vejo nada de errado, mas eu não gostaria de entrar de véu e grinalda numa igreja. Não consigo me pensar fazendo isso. Se eu gostar de alguém, eu vou juntar com essa pessoa, morar junto e beleza. Mas é muito absurdo, porque é sempre aquela coisa de tipo, como assim você não quer casar? Como assim você nunca, mas nunca? Nem quando você tiver mais velha? Nem quando você tiver um emprego bom? Nem se você tivesse já se formado, estudado tudo que tivesse, mesmo que você já tivesse alcançado tudo na sua carreira? Não quero, não pretendo, não tenho vontade. Por que é tão errado isso, sabe? Eu moro sozinha já faz um tempinho e é sempre aquela pressão do tipo, quando que você vai arranjar um namorado? Tadinha, mas você tá solteira, você tá sozinha. Que dó, mas você não pensa em casar, você não pensa em juntar com alguém? Não, tô bem, tá bom? Obrigada, tô bem. Bom, isso aí também, quem sabe eu faço um outro vídeo sobre isso aí. Mas vamos pro próximo tópico, que eu já fiquei triste com essa história aí. Mulher não pode não gostar de rosa. Isso é um caso meio sério, né? Eu sou designer, então eu posso dizer já de antemão que rosa não nasceu para ser feito para mulher, que foi uma coisa que foi imposta até mesmo pela propaganda, que antigamente, muito antigamente, né, alguns séculos atrás, o azul era para meninas, porque ele é mais delicado, e o rosa, que é uma cor mais forte, que era derivado do vermelho, que o rosa, que era uma cor mais forte, derivado do vermelho. Ai, gente, desculpa, tô passando lixeiro aqui agora, 3 horas da manhã. O rosa, que era uma cor mais forte, derivada do vermelho, era uma cor masculina. Os príncipes usavam. Mas enfim, além disso, por que você é obrigado a querer gostar de uma cor ou não? Imagina que coisa chata, tipo assim, os meninos, tudo bem que o menino tem a pegada, desculpa, tudo bem que meninos têm a pegada do azul? Tem, mas geralmente menino você não vê sempre de azul, tipo, não é tudo azul, eu quero azul, tem que ser azul, isso aqui é azul. Não, é tipo, usa um azul, usa um amarelo, usa um verde, tudo bem que eles não usam muito rosa, mas tem um azul, um amarelo, um verde, um preto, um cinza. Agora, mulher, menina, criança, é sempre que
Rosa, 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 rosa. Eu quero a sainha rosa, blusinha rosa, com o negócio rosa. A maior loucura disso não é a cor em si, é essa afirmação. Eu preciso o tempo todo, desde o lacinho da cabeça até a sapatilha do pé, provar que eu sou mulher. Se eu não usar o rosa, eu não vou provar que eu sou uma menina. Imagina o que não passa isso na cabeça de uma criança, gente. De uma criança. Pô, meu patinete tem que ser rosa, porque senão não é de menina. Se não é de menina, eu sou o quê? Sapatão? Vocês estão entendendo o que vocês estão colocando na cabeça de uma criança de 5 anos? Não faz sentido. Não faz sentido você ficar massificando essa ideia de rosa para menina. Não faz sentido colocar esses traumas e essas loucuras na cabeça de uma criança que ainda não tem noção da vida, não tem noção sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, sobre nada disso. Então, só parem, ok? E se quiser usar rosa, pode usar rosa. Quer comprar coisinha rosa para sua filha? Pode, mas não tem que ser rosa. E não use isso sempre. Mostre para ela que ela pode usar azul, que ela pode usar verde, que se ela tiver um patinete verde, que se ela tiver uma bicicleta azul, não vai ter problema nenhum, porque ela não é em nada diferente daquele menino. Tá bom. Passado o desabafo, o estresse. Próxima coisinha aí, que é querer jogar futebol. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu lembro que até uns 10 anos, eu acho que eu tava até a quarta série, na verdade, eu gostava muito de jogar futebol. E eu jogava futebol na escola com os menininhos. E, poxa, era muito legal. Eu lembro que eu era a única menina que jogava futebol com eles na escola. E tipo assim, meu, eu tava me divertindo com os meus amigos, tava jogando futebol, beleza. E aí eu mudei de uma escola pública para uma particular. E tudo bem, não sei se é por causa disso, mas assim, enfim, eu acabei fazendo novas amizades, porque eu mudei de escola. Eu não sei dizer até que ponto que era porque era uma escola particular, mas teve muito aquela coisa do tipo, eu queria jogar futebol, mas não tinha ninguém para jogar comigo. E aí chegava na educação física, eles dividiam a turma em meninos e meninas. E as meninas iam jogar vôlei e voleibol e handball, e os meninos iam jogar futebol e basquete. E tipo, não tinha vez que as meninas jogavam futebol ou que as meninas jogavam handball. Eu nunca vi você. Eu já tentei, quando eu era adolescente, pré-adolescente, juntar meninas para poder, tipo, num fim de semana ir jogar futebol. Não adianta, ninguém vai. Agora, juntar meninas para jogar vôlei pode. É muito absurdo essa ideia de separar uma turma de educação física e é tipo, aqueles só podem jogar aquele esporte, os outros só aquele esporte. É absurdo. Eu entendo a questão da separação, porque eu não vou ser feminista ao ponto de dizer que o corpo da mulher não é diferente do corpo do homem. Tudo bem, a questão de resistência e tal, jogar junto é outra história. Mas não precisa separar as modalidades, sabe? A mulher consegue muito bem jogar futebol, jogar handball, o cara consegue jogar vôlei. Pra que isso? Próxima coisinha, sair de casa cedo. É muito louco isso, porque é uma coisa meio brasileira. A gente encontra Brasil, você vê por aqui. A gente vê, eu falo brasileira, mas assim, América Latina, né? Acho que tem muito essa pegada de que mulher, ela tem que crescer naquela família e só sair de casa para casar. Tipo, eu conheço mulheres que saíram de casa com 30 anos de idade para casar. Eu saí com 18 porque eu fui para faculdade. Eu ainda tive uma desculpa, vamos falar, sabe? Eu tive um motivo para poder sair de casa com 18 anos. Eu tenho amigas que saíram de casa com 18 anos porque queriam ser mais independentes, não era tão bacana a convivência deles com a família e quiseram. E é sempre aquela coisa meio que tipo assim, é vagabunda, sabe? É puta mesmo, porque tá saindo de casa com 18, 19 anos pra quê? Pra dar, né? Porque se fosse mulher de bem, você ia esperar casar pra sair de casa. Meu, não faz sentido nenhum.
Se fosse um homem, ah, não, ele tá criando a independência dele, tá curtindo a vida. O pessoal usa muito isso, né? Tá curtindo a vida. Tipo, tá comendo as menininhas. E aí? É de boa. Na verdade, os pais se orgulham quando o cara tá fora de casa com 19 anos, porque tá criando a independência, tá trabalhando. Agora, se uma mulher tá fora de casa com 19 anos criando uma independência, trabalhando, é sempre assim, é sempre, nossa, ou é tipo, tadinha, né? A família dela deve ter judiado dela, porque ela teve que sair de casa cedo, ela saiu fugida, né? Ou o que essa menina tá fazendo? Ela quer dar, né? Porque não tinha motivo nenhum pra sair de casa. Meu, 25 anos, tem gente, eu hoje, eu já moro fora de casa desde os 18 anos, eu tenho 26, então 9 anos, né? E ainda tem gente que vira pra mim com 26 anos que fala pra mim assim, olha, por que você não volta pra casa da sua mãe? O que você tanto tem contra morar com seus pais? Gente, não tem problema nenhum morar com os meus pais, eu não tenho nada contra. A encrenca realmente é, eu quero ter minha casa. Eu já moro fora da casa dos meus pais já faz tempo, eu não consigo muito me imaginar mais morando com eles. Acabou. Por que isso é tão errado? O que tem de tão absurdo nisso? Bom, esse foi um desabafo, tá? Eu queria falar algumas coisinhas básicas aí sobre a vida da mulher, sobre um pouquinho de independência. Eu acho que muitas pessoas, mulheres principalmente, talvez se identifiquem comigo e comentem aí um pouquinho sobre experiências que vocês também viveram. E esse foi um vídeo meio que desabafo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.